Na antiga localidade de Chipre, por volta de 300 a.C., habitava um próspero negociante de nome Zeno, ou Zenão. Durante uma jornada desde a Fenícia até Pireu, o navio que ele conduzia naufragou, levando consigo toda a sua carga valiosa. Devido a esse incidente singular, um acontecimento sobre o qual Zeno ou qualquer outra pessoa não tinha controle algum, esse homem de grande riqueza foi subitamente privado de seus recursos. Imagine-se na pele de Zenão. Como você responderia ao fato de que tudo aquilo que você havia construído ao longo de sua vida ter sido destruído pela força implacável da natureza? Qual seria a sua reação? Você cederia à raiva, à tristeza? Se sentiria ludibriado pela vida? Para a maioria de nós, tais reações seriam perfeitamente normais, porém não para Zeno, o progenitor do estoicismo. Uma pequena alteração perdura por uma extensão temporal considerável, e uma leve remodelação da sua mentalidade pode gerar transformações mais marcantes e impactantes no futuro. O âmago do estoicismo reside precisamente na concepção de aceitação e apatia. Após absorver as obras de Sócrates e outros proeminentes filósofos, Zenão desenvolveu e transmitiu os princípios do estoicismo. Conforme argumentado por Zeno, embora nosso controle sobre os eventos que nos cercam seja limitado, possuímos o poder de governar como tais acontecimentos nos impactam. E essa capacidade deve ser empregada com grande eficácia. Ao invés de lamentar o leite derramado, ou nesse contexto, como mercadorias submersas, Zenão concentrou sua atenção em perseverar a sua compostura diante da situação, mantendo-se sereno e imperturbável, independentemente da situação. Nos tempos atuais, frequentemente ocorre que as pessoas inadvertidamente interpretam os estoicos como indivíduos invulneráveis, pessoas que podem atingir extremos emocionais sem se abater, evitando situações como explosões de raiva ou episódios de ansiedade. Contudo, o cerne original do estoicismo ultrapassa amplamente esse entendimento superficial. Ao invés de ser apenas uma caracterização de indivíduos destituídos de sentimentos, o estoicismo constituiu uma abordagem completa para observar, retratar e compreender o mundo. Era uma maneira de encarar a existência, e essa perspectiva existencial resistiu ao teste do tempo, persistindo por séculos. A filosofia estoica continua aplicável às situações contemporâneas da mesma forma que era nos tempos remotos, e seus benefícios permanecem igualmente profundos. O estoicismo proporciona a habilidade de processar essas emoções adversárias decorrentes de experiências negativas e transformá-las em pensamentos que nos conferem uma visão singular do mundo. De fato, a perspectiva é um elemento fundamental e cada pessoa no mundo vivencia diferentes trajetórias, gerando, portanto, seus pontos de vista. Esses primeiros adeptos ao estoicismo manifestaram uma atitude que ultrapassava fronteiras e abraçava a diversidade. Acreditavam profundamente que os princípios filosóficos estoicos possuíam o potencial de contribuir significativamente para o bem-estar de todos, independentemente de origem ou posição social. Nesse sentido, não viam razão para confinar esse conhecimento a lugares restritos, como escolas ou palácios. Ao invés disso, eles compartilhavam abertamente nos espaços públicos, permitindo que pessoas de todas as esferas da sociedade pudessem
absorver e aplicar esses ensinamentos em sua vida. Esse ethos inclusivo reverberou de maneira marcante daqueles que estavam no escalão mais baixo da hierarquia, como os escravos, até aqueles que ocupavam os postos mais altos, como os imperadores. Muitos adotaram os princípios estoicos e os incorporaram em suas ações e perspectivas. Entre as personalidades notáveis que vieram deste movimento estão Epiteto, cujo nome ressoa como uma jornada de superação, e Sêneca, um apreciador, estadista e pensador. Marco Aurélio, o governante romano, cuja sabedoria e humanidade o distinguiram como um dos indivíduos mais poderosos e influentes da sua época. O comportamento desses primeiros estoicos vai além do discurso. Eles praticavam o que pregavam, rejeitavam ativamente a segregação em todas as suas formas e lideravam a luta contra a desigualdade. E ao cunharem o termo cosmopolita, transmitiram uma mensagem poderosa sobre a unidade da humanidade e a importância de transcender as fronteiras geográficas e culturais em prol de uma visão global e inclusiva do mundo. Quando as pessoas de hoje escutam esse termo, logo associam a cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres, pois compreendem o quanto essas cidades são marcadas pela diversidade. Esse tipo exato de unidade e coesão era justamente o que os estoicos defendiam. No período em que o estoicismo teve suas bases lançadas, já que as mulheres eram geralmente excluídas da busca filosófica, no entanto, os estoicos mantinham uma perspectiva completamente diferente. Musonius Rufus, que lecionou o Epiteto, expressou uma visão que desafiava as normas da época. Não apenas os homens possuem uma aspiração inata e vencida à virtude, mas também as mulheres. Elas não se deleitam menos do que os homens em atos nobres e justos, repelindo aquilo que é oposto a essas ações. Uma vez que isso é verdade, por que seria apropriado que apenas os homens busquem e explorem como viver bem? Ou seja, praticar a filosofia enquanto as mulheres não o fariam? Mesmo em um período em que essa perspectiva não era popular, as mulheres foram autorizadas a explorar livremente o estoicismo e se tornarem adeptas a essa filosofia. Diante desse contexto, surge uma pergunta: por que tantas pessoas hoje adotam o estoicismo como abordagem ou estilo de vida? Em um cenário repleto de reviravoltas imprevisíveis, nossos sentimentos têm a tendência de interferir nas circunstâncias. Na realidade, meu estado de tristeza não é uma resposta às adversidades enfrentadas, mas sim ao fato de tais adversidades ocorrerem. Veja bem, a temperatura é satisfatória. Ela auxilia no cuidado das nossas plantas, supre as necessidades de água do gado e mantém uma atmosfera fresca e úmida. No entanto, é inegável que quando nos encontramos do lado de fora, sem guarda-chuva, sobre aquela nuvem escura, a experiência não é favorável. Assim sendo, por que não ceder à tristeza quando a chuva começa a cair? Isso acontece porque, mesmo diante de um cenário adverso, a chuva é inevitável. A filosofia estoica nos orienta de maneira semelhante a nos preparar para a ocorrência de todas as adversidades possíveis. Imagine o pior resultado, sabendo que isso pode acontecer. No entanto, é importante focar na autossuperação. Para o nosso
próprio benefício. As ações que empreendemos devem ser motivadas por nosso próprio desejo e não por quaisquer expectativas externas ou dependências secundárias. Associar tais esperanças externas ou apegos secundários às nossas ações quase invariavelmente nos conduzirá à decepção e ao desapontamento. Devemos optar por enfrentar cada situação com compostura, independente das adversidades que a vida nos apresenta, pois apesar de nossos desejos e expectativas, em última análise, não exercemos controle sobre a maioria dos eventos que ocorrem em nossa jornada. Mas lembre-se que possuímos total domínio sobre nossas reações diante desses acontecimentos. Isso ilustra a dualidade do controle, o princípio fundamental subjacente à filosofia estoica, nas palavras de Epiteto. A tarefa primordial da vida é simplesmente essa: identificar e separar as circunstâncias para que eu possa discernir claramente quais são externas e não estão sujeitas ao meu controle e quais estão relacionadas com as escolhas que eu realmente controlo. Os antigos nos instruem a dominar a arte de discernir entre o que está sob o nosso controle e o que não está, e é crucial ancorarmos nosso senso de valor não em elementos que escapam do nosso domínio, mas sim especificamente no que realmente podemos influenciar, e com a ajuda de Deus seremos invencíveis, porque nenhuma situação poderá nos abater. Um beijo a todos e até o próximo vídeo do canal.